sou Luciana Lima, psicóloga, psicoterapeuta, especialista em transtornos alimentares e estou aqui para mais um vídeo com as minhas queridas colegas Paula e Ana, mais um vídeo da SobraCast, que é da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Vou passar para as minhas colegas se apresentarem. Paula? Bom dia, mais uma gravação da nossa Sobrata, estamos aqui de volta, Sociedade Brasileira dos Transtornos Alimentares. E hoje a gente vai falar da chegada na clínica. Estou eu, Ana e Lu, e elas vão se apresentar e a gente vai falar sobre o momento dessa chegada na clínica, que é um momento muito importante, como a gente chega, tanto para o psicólogo iniciante, como receber, como para o público em geral, para saber o que é procurar um psicólogo, por que a gente procura, quando a gente procura. Tá? Então, eu sou Paula Penteado, psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares e membro fundador da Sobrata, Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Ana. Eu sou Ana Maria Murta, psicóloga clínica, membro fundadora da Sobrata, Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Nós estamos aqui para falar da chegada na clínica. O nosso tema, a gente pensou o que seria interessante. Hoje a gente decidiu falar uma coisa que fosse mais geral, para todo mundo, para muita gente poder entender. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar sobre esse tema da chegada na clínica para o psicólogo, até principalmente para o iniciante, porque ele ainda está aprendendo muita coisa ali, está captando ainda é muito difícil para ele escutar, né? Ainda falta um treinamento. Então, vai ser muito legal para o profissional iniciante e para o público em geral. Então, assim, o que a gente faz, né? O que acontece? Por que uma pessoa procura um psicólogo? Ela não acorda de manhã e fala assim, nossa, como eu estou feliz hoje e eu quero me conhecer melhor, né? Até tem gente que quer se conhecer melhor, mas isso você vai lá, você paga, você se desloca, hoje em dia até menos por conta do online, mas existe um esforço, existe um movimento, um investimento financeiro, mental, emocional. Então, não é assim, eu estou muito feliz, eu vou. Então, a pessoa chega pra gente com dor. Alguma coisa está incomodando demais. Então, é como se, no meu olhar, tá? Como se a gente estivesse sentado numa cadeira. Tem uma coisa ruim aqui, tá doendo nas costas. Você muda de lugar. Aí tá doendo do outro lado. Você vai mudando de lugar. Ela só vai levantar dessa cadeira, ou seja, só vai buscar um profissional quando aquilo estiver machucando. Então, ela chega com dor. Aí, sim, também tem o paralelo de gente que chega pra gente porque foi indicado, né? Ou a família falou, não aguento mais, você tem que ir, aí é uma certa pressão, né? Alguém que está mandando, ou até o que é muito comum, a justiça. Então, se não fizer psicoterapia, não vai ter a guarda do filho, ou não vai isso, ou não vai aquilo, são pessoas encaminhadas pela justiça, que também é muito difícil da gente tratar, porque ela não veio ali por livre, espontânea vontade. Ela veio ali porque tem uma determinação judicial, então o investimento dela é outro. Então tem esses detalhezinhos assim. Vou passar para as meninas, depois a gente volta de novo para não ficar muito tempo comigo. Quem quer fazer algum comentário em relação a isso? Eu gostaria de comentar exatamente sobre isso, né? Você está trazendo da chegada do paciente na nossa clínica, no nosso consultório, né? Como é que ele chega? Qual é a demanda que se estabelece ali nesse início do tratamento? Como é importante esses primeiros encontros, essas primeiras entrevistas, como assim um tempo prévio, tanto para ele quanto para a gente. Ali nós vamos avaliar se vai ser possível, se não vai ser possível, se aquele paciente está de acordo com o que a gente acha que vai conseguir oferecer. E um detalhe que você colocou, que eu acho que é um detalhe muito importante, é aquele que chega dizendo que quer se conhecer melhor. Na psicanálise, se algum paciente chega dizendo, quer dizer, especificamente para Lacan, se algum paciente chega dizendo que quer se conhecer melhor, ele mandava embora. Por quê? Ninguém quer conhecer a dor, né? Quer dizer, essa questão do querer me conhecer melhor já fala de uma questão de não querer se aprofundar, na verdade. Então, de fato, essa chegada, por que eu estou falando isso? Porque essa chegada é importante na medida em que o que está em causa é uma questão, é um sofrimento, né? Ninguém, normalmente, a não ser da área psi, né? Mas normalmente as pessoas não nos procuram
com essa vontade de se conhecer, ou até tem, né? Assim, uma vontade de se conhecer, ou então vai fazer psicanálise ou psicoterapia porque todo mundo faz, né? Então, a questão é que o que está em causa para a gente é a escuta desse sofrimento. E, por exemplo, no caso do transtorno alimentar, os pacientes que chegam, eles ainda chegam muito ensimesmados com o corpo, com essa dor, falando das mesmas coisas. Então, esse tempo prévio é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, especificamente nos transtornos, essa questão ela começa, essa construção desse corpo, né, começa no início da vida, onde ele não tem aí menor noção de que é o braço, que é a perna, como é visto, como é que essas primeiras relações com os pais ou com aqueles que estão em torno dele é que vão se dar. Então, assim, esse primeiro contato conosco vai reviver isso, não tem como. Isso vai acontecer. Então, é um momento de muito cuidado até se estabelecer um vínculo possível para iniciar um tratamento. No momento era isso que eu queria pontuar em relação à sua observação, que foi muito preciosa, né? Para a gente ficar atento a isso. Vamos lá, Lúcia? Gostaria de complementar alguma coisa da sua contribuição? A fala da Paula me transportou assim, diretamente para uma aula do meu último período de faculdade, quase 20 anos atrás. E onde o professor ele falou: olha, vocês vão formar, mas não romantizem. Não achem que as pessoas vão chegar para você no seu consultório e falar: oi, tudo bom? Vim aqui porque tá tudo bem. Tô feliz, vim te dar um abraço. Não. Ele usou esse termo: vocês vão lidar com o pântano do ser humano. Eu nunca mais esqueci disso, porque é forte, né? E muitas vezes é isso. É um ser humano despedaçado, né? A Ana bem disse, ele não sabe o que é braço, o que é perna, especialmente na clínica dos transtornos alimentares, muita fragmentação, né? Física, psíquica, e é um momento que, além de total empatia que eu puder oferecer a esse paciente, eu vou oferecer no primeiro momento, né? Vejo que é um momento de muita escuta, pouquíssima inferência, deixo que ele fale mesmo. E para aquelas pessoas que estão iniciando, né, no universo psi, né, nossos colegas psicoterapeutas, anotem. Às vezes a gente tem um preciosismo de que minha professora não anotava, o psicólogo que eu fui mais velho não anotava. Não esqueça que ele tem uma prática, mas você pode dizer, inclusive, para o paciente: olha, eu vou anotar algumas coisas, tudo bem para você? Dificilmente alguém vai se recusar, porque aquilo diz da importância que ele tem para você. Então, dificilmente alguém vai falar: não quero que você anote. Eu mesma nunca vi isso. Então, anote muito e volte nessa ficha durante o percurso do tratamento quantas vezes você achar necessário, porque muitas vezes você está perdido na tua prática, enfim, perdeu ali o novelo e depois daquele atendimento você voltar naquela ficha te dá uma, sabe, às vezes te dá um rumo, te dá uma segurança, te relembra algumas coisas, você pode trabalhar outras coisas com esse paciente. Enfim, o que vocês acham? Vocês anotam? Olha, não, eu queria... Vai lá, Ana, vai lá. Não, você me lembrou uma das formações, eu acho que até a segunda formação que eu fiz em psicanálise, e que um analista, até ele veio da França e tal, ele estava falando isso, da primeira entrevista, né? E ele falou da anotação, não falou durante, mas enfim, não importa, assim, essa tem que ser anotada. Pode ter certeza que lá na frente você vai pegar aquela ficha, tá lá, tá tudo lá.
na primeira entrevista. Então, assim, a primeira entrevista, então, é de extrema importância, né? Muitas vezes o sujeito depois para de falar naquilo. Mas ali ele traz, ele carrega a fantasia, as questões agressivas, bom, enfim, cada um com a sua questão, mas assim, o que é de primordial, de um modo geral, ela acontece ali na primeira entrevista. Então, anotar mesmo. Se não for ali, acabou a sessão, anotar. Porque a gente não tem como, né, ficar lembrando de tudo, mas é assim de uma necessidade e muita importância, né, para o trabalho que vem a seguir. Eu tô assim, vocês falando, e eu tô lembrando assim, como a gente constrói também o nosso caminho, porque o que a gente estuda, a gente pega muita coisa do outro, né? E o que a gente vai formar, o que é nosso. Então, assim, isso que você falou da primeira entrevista é a preciosidade, né? Se a gente pega ali nos pacientes, na primeira entrevista dos nossos pacientes, se a gente anotou alguma coisa e vai marcar com o decorrer do período, tá tudo ali, ele já te entregou tudo ali na primeira. Ele disse a que ele veio, ali naquela primeira. Ele vai dar uma volta enorme e quando chega, se for chegar lá no final, quando chega, né? Mas ele entregou ali. Então, isso é muito importante. A segunda coisa que eu estava pensando, essa também, o que a Lu falou, da pessoa chegar e a gente vai acolher, né, com a maior empatia possível e o escutar, porque o que Freud falava, né? A chaminé, a limpeza de chaminé. Então, quando chega, tá cheio de coisa. Fala, até começar a vir o conteúdo que interessa, talvez, né? Não que o resto não interesse, mas o que realmente está doendo ali. Então, é super importante esse acolhimento. E em relação à anotação, dependendo da linha, né? Tem gente que anota, tem gente que não anota, tem gente que fala que não pode, tem gente que fala que deve. Então, isso é muito pessoal. Eu sempre faço pequenas anotações depois, né? Durante, eu tenho muita vontade, às vezes, tem paciente que eu anoto durante, porque às vezes são pacientes que têm um certo perfil obsessivo e ele precisa seguir a sequência. Se eu interromper a sequência, eu vou atrapalhar. Então, eu anoto o que eu quero falar até para poder voltar depois. Não que não vá voltar sozinho, né? Porque aquele espiral, a gente começa a falar e o negócio, o que é importante vai voltar. Então, depende muito do caso. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho, para mim, a anotação é muito importante e ela é muito preciosa para dar informação para a gente depois, até durante o decorrer do período. Era isso. Quem vai? Tá no vácuo? Vou continuar com uma outra coisa, então. Olha, eu poderia falar um pouquinho do sofrimento, né? Que quando o paciente chega, ele chega com esse sofrimento, mas ele não tem a noção de onde vem, né? No caso do transtorno alimentar, está tudo colocado no corpo. Ele acha que o dia que ele for magro, o dia que ele se encaixar na performance ideal, esse sofrimento vai acabar. E não vai, porque o sofrimento não é do corpo. Está sendo tudo colocado no corpo. Então, era esse aspecto que eu queria, né? Quer dizer, o corpo é sofrido, quando, na verdade, quem está sofrido é o sujeito, né? Quer dizer, então, assim, essa raiva do corpo, esse ódio que aparece da raiva, do ódio, da comida, do corpo, ele acha que é dali, né? Quer dizer, até poder descolar disso, aí é um trabalho que vem, como eu falei inicialmente, lá de trás, que é essa construção da imagem, né? E dessas relações que se travaram no início da vida e ao longo da vida com as experiências, né? Pode ser uma raiva de uma experiência e está colocado no corpo. Pode ser uma raiva de uma situação, colocado no corpo. Uma relação de dualidade do início de vida. É como ele está enxergando aquele corpo, né? De que forma ele enxerga aquele corpo, né? Uma distorção de imagem pode aparecer. O fulano pode chegar lá dizendo que está enorme, que está se sentindo péssimo, e você olha, não condiz com a realidade. Isso é um dado para a gente também, né? Você está rapidinho, Ana, você está falando um negócio, eu lembrei, foi uma paciente minha que me indicou uma série na Netflix que chama Intervention. Gente, eu fiquei assim, chocada. Tudo bem que pode ser uns recortes, a gente nunca sabe o que é de verdade ali, o que não é, mas eu tô tão impressionada com a série que
tem o transtorno alimentar, tem o abuso do álcool, mas assim, são casos gravíssimos, gravíssimos. Inclusive, tem um de violência contra o próprio corpo que eu nunca tinha visto. A gente já viu se Ah, sim. cortar, né? Já viu um monte de coisa, mas ela se bate. É muito Sim. interessante. Então, assim, gente, eu amei, eu acho que super vale a pena ver, assim, tem aquele contexto americano de clínicas de rehab, não sei o quê, tem aquela coisa toda. Mas se você filtra o tipo de transtorno que tem ali, é muito legal. E a base ali, nesse caso, tá? Acho que não sei quantos episódios são, os 10, assim, de histórias diferentes, 100% tem abuso sexual na infância. É muito interessante, Muito é muito comum. legal. Então, vale a pena, se eu gostei. Você falou isso, eu lembrei. É muito comum esse abuso na infância, né? Na adolescência, né? Normalmente são moças. Hoje em dia cresceu o percentual de homens buscando tratamento de transtorno alimentar. Mas, assim, trazem uma insatisfação muito grande, né? Uma insatisfação enorme com o corpo e isso acontece muito, né? De onde vem esse paciente? No meu caso, como eu invisto muito em rede social, vem bastante de rede social. E como a minha rede social tem um pouco também da minha história, enquanto uma obesa emagrecida, então rola essa coisa. Vi você, a pessoa chega, eu vi a tua rede social, estou avaliando a possibilidade de vir aqui há mais de um ano, te sigo no Instagram, ou em outra rede, e agora eu tomei coragem, me organizei, enfim, eu vim aqui. Então, isso acontece comigo, acredito que aconteça também com outras pessoas, e muitas vezes vem uma identificado, né? Ah, eu vim em você porque você entende, porque você já foi gorda. Então, no meu caso, eu me vejo também com um segundo trabalho, que é, né, tá, ok, mas enfim, o seu é o seu, o meu A é o meu. Aqui a gente vai diferenciação, falar, né? exatamente, aqui a gente vai falar de você. Você já sabe, você já escolheu, né? Essa procura foi feita, então, mas e você? Então eu preciso sempre trazer um pouco além, porque a rede social ela tem essa questão de a pessoa achar que ela é muito íntima, que ela, né, conhece muito, ela não conhece. Eu mostro o que eu quero ali. Ali é muito bem elaborado o que vai ser mostrado e o que não vai. É. Ô, Lu, eu tenho até uma Hum, pergunta, assim, porque como você é a blogueira master e assim, eu não entendo nada disso, eu sou muito, muito pelo contrário, eu nem tenho Facebook, não tenho nada, eu tenho um Instagramzinho safado ali, né? Agora, talvez com as 3 PCs, talvez o negócio vá para um outro lugar, mas de qualquer forma, eu sempre tive uma sensação de que tudo que vinha da internet ou que vinha de rede social não se mantinha, mas era um preconceito idiota, meu. Isso é uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem vem se mantém, ou a busca é genuína? Então, Paula, eu posso dizer que assim, 70% se mantém. Porque ela vê a gravidade da coisa ali, quando ela começa a abrir essa caixa de Pandora, em que ela achava que um post ali, me identifiquei com essa dor aqui que você postou sobre esse assunto. Mas quando vai se tirando ali desse novelo e a pessoa começa a ver, e muitas vezes, até eu queria falar também, começa-se com o assunto alimentação, corpo, obesidade, transtorno alimentar, mas a coisa vai para outro lugar que precisa exatamente ser resolvido, não é, né? O corpo é a casca, né? A coisa está muito mais aprofundada. Então, eu comecei, né, a atender transtorno alimentar e obesidade em 2017, quando eu entrei na pós, eu já comecei com alguns casos e levava para supervisão, e eu tenho paciente desde essa época. Então, foi quando eu comecei a investir de fato no Instagram. Então, se mantém. Tem curiosos. Isso eu nem estava preparado para falar, mas enfim, sobre isso. Mas tem curiosos que vêm para. Duas vezes já aconteceram. Assim, vou operar, sei que você fez a bariátrica, eu quero saber como é que ficou sua barriga, como é que ficou seu braço. Enfim, aí não volta mais, e você vê que ali E era só. como é mais a curiosidade pessoal, por onde que ela tá fazendo um percurso, né? Tá tentando, mas assim, que interessante, né, Lu?
Enfim, valeu, velho, né? A gente aprende também com isso. Mas, além disso, né, de onde vem o paciente, então, no meu caso, vem bastante de indicação hoje a minha clínica é 90% transtorno alimentar, esse universo da obesidade também, então vem muito de Instagram, indicação de nutricionista e indicação de colega, né, para quem está começando, é importante saber. Hoje em dia o Instagram é uma rede de venda, gente. Não vamos, né, colocar pano em cima. É isso mesmo. E é importante você falar do seu trabalho, do que você acredita e de repente escolher um nicho. Isso faz as pessoas se interessarem. Porém, no primeiro encontro, cuidado com fala comum. Vou dizer aqui da pessoa com obesidade ou a pessoa com compulsão alimentar. Ele chega com uma queixa muito grande, muito chateado, machucado mesmo. Do tipo, eu fui em outro terapeuta e ele me disse, é só fechar a boca, é só ter força de vontade. Ou, eu fiz uma dieta, isso existiu, tá, gente? Da laranja. Eu vou te passar a minha dieta da laranja. Vai dar certo para você. Agora vamos falar da sua mãe. Entende? Adoro essa, gente. Adorei Nossa. isso aí. Gente, isso existiu, tá? A dieta da laranja. A psicóloga passou para minha paciente, ela está comigo até hoje, uma construção incrível, a dieta da laranja. Então, isso feriu ela profundamente, não era para isso que estava ali. Então, saiam do senso comum. Ouvir que é só fechar a boca, é só fazer mais essa dieta aqui, é ter foco, força e fé. Ele já ouve isso no dia a dia. Contenha a sua vontade de falar. Isso tá no Instagram, né? E se ele quiser isso, ele olha no Instagram, inclusive, né? Tá pago, aí tira aquela foto. Não é isso que ele foi buscar em você. De jeito nenhum. Não. Né, Ana? Ele foi buscar ser escutado, né? Daí isso um nutricionista poderia, né? Orientar. Tô aproveitando, assim, voltando um pouquinho onde a gente estava antes, era aquela coisa do o que faz a pessoa chegar no profissional, né? Aquele percurso. E aí eu tenho até a minha história pessoal, o meu analista de hoje, que eu amo de paixão, porque a gente sempre ama o nosso analista, né? Senão não ia estar ali. Odeia. Eu amo, odeio, mas está ali, né? De qualquer forma, o meu já odiei, mas agora eu tô no amor. A minha entrada ali, eu estou há muitos anos com ele, há muitos meses, mas a minha entrada, eu fiz uma entrevista, não voltei. Eu fui testar outros, assim, eu sou super mega chata, eu sou a chata do se não gostei disso, não gostei daquilo, para voltar para ele exatamente um ano depois. Então, é um processo, né, que a gente faz na nossa cabeça, o que eu estou precisando naquele momento, que tipo de encontro. E uma coisa também que, eu vou no cara que é o bambambam, que não sei quem, não sei o que lá faz. Gente, não é. Pode ser o Lacan, né? Pode ser Freud. Tem que bater. O negócio tem que fluir. O negócio tem que ser bom para você. E aí, pulando já para um outro lado, porque você falou o negócio da dieta da laranja, eu me lembrei, assim, a sua clínica é muito transtorno alimentar, a minha não é tanto. A minha tem muita depressão, tem, lógico, as questões de família, de casal e tal, mas também passa por uma depressão forte na minha. A mim não sei por que isso aparece há muito tempo, né? E assim, o que eu ouvi e que me assusta muito são os abusos de profissionais. Isso é um absurdo, de você, assim, é inaceitável, porque o que a gente faz é num lugar fechado de 4 paredes, que não é gravado, que não é filmado, que não é, às vezes não é escrito, né? Não tem uma comprovação de ninguém o que acontece ali. Ou seja, o profissional que está numa posição, naquele momento, acima, por conta da dor do outro, o outro está fragilizado, ele chegou com dor. Então, o aproveitamento desse profissional, de alguns momentos, eu acho assim, um crime. Aí, na prática, o que eu já ouvi? A mulher que chegou, tá fazendo tratamento com a pessoa, o cara assim, você não tá autoestima baixa, não tá se achando bonita? Tira sua roupa e olha no espelho para ver como é seu corpo, como você é desejável. Assim. Aí outra, não, eu te abraço. Eu posso te beijar.
sim, cada escuta que eu fico, e eu não posso mexer muito a cara, né, para não fazer assim, nossa, que absurdo, para a gente também nem falar do outro, mas a marcação de que aquilo não é certo. E isso é importante até na nossa conversa de hoje. O que pode e o que não pode, isso não pode. Tá? Tem coisa que não pode. Então, o cara não pode se aproveitar da posição dele, de estar ali, e de mandar coraçãozinho. Depende, lógico que depende da relação de que você dá do paciente, mas de falar, ah, nossa, eu estava com muita saudade sua. Essa sedução que o profissional pode ter, ela é muito negativa. E aí, o último exemplo, assim, para não me alongar aqui. Eu tenho uma paciente que ela pergunta, porque assim, é até legal para quem quer fazer psicoterapia, nunca fez, e está questionando. São umas dúvidas que chegam, eu não sei o que eu falo. O que eu vou falar lá? O que está acontecendo? Então, teve uma que chegou assim para mim, eu posso te pedir um abraço? Aí eu falei assim, você pode pedir o que você quiser, porque o lugar é seu, esse espaço é para você. Quem não pode pedir sou eu, entendeu? A limitação é minha. Eu posso receber o amor, eu não posso dar de volta. Então, isso eu acho um marcador muito importante, porque essa história do dieta da laranja é um abuso, né? Exatamente. Além disso, né, é importante você falar isso, porque na clínica dos transtornos alimentares o corpo é o assunto principal, né? E a gente não pode fazer nada desse tipo. É uma violação, é mais uma. Esse corpo já sofreu tantas violações, então é muito, muito raro haver algum toque nesse paciente, sabe? Me lembro de momentos muito pontuais, assim, do paciente pedir, né, como foi para Paula, eu posso deitar aqui e você fica no sofá, senta do meu lado, eu posso pôr minha cabeça no ombro, a pessoa estava realmente chorando muito e, enfim, é um acolhimento. Ou pedir um abraço, né? Essa paciente que deitou no ombro e foi uma coisa muito especial, porque tinha um distanciamento muito forte, a anorexia, né, tem essa diferença, ela é muito bruta, é muito violento com o analista e a gente precisa suportar isso. Só para não me delongar muito, queria também pontuar sobre o que a Paula disse, né, que ela foi e depois de um ano é que ela voltou. E aí, quando a gente é um jovem terapeuta, e eu ainda me considero uma jovem terapeuta, mais perto das minhas colegas, eu só tenho 15 anos de prática, a Eu gente também, Lu. dói quando os primeiros pacientes nos deixam, tá? A gente é um filtro humano e existe uma perda ali. Mas depois ele volta, e aí, quando ele volta, quando o primeiro que foi volta, e eu tô falando de mim, obviamente, também, você fala, não, olha, não fui eu, era uma limitação dele, sabe? E igual você, né? Eu também já fui em terapeuta e falei, não, ele deve ser muito bom para minha amiga, mas para mim não é o meu momento. E exatamente essa palavra, é o momento, né? Precisa ter esse momento, isso que eu acho muito importante. Sim. Eu queria comentar sobre esses primeiros momentos, né? Sobre essa relação que vocês estão falando de uma coisa assim tão importante, né? Se a gente for lembrar dos primeiros artigos sobre a técnica em Freud, esse amor que o paciente pede, a gente não tem que responder a ele, né? Quer dizer, ele Ana, pode... eu até coloco assim, a gente não deve responder, não pode responder, né? A gente pode receber, até Mas coloco dessa forma. nesses artigos, ele sobre a técnica, sobre o início do tratamento, ele é muito claro, né? Vamos lembrar que foi quem fundou a psicanálise, né? Vamos lembrar também que ele fundou e ele foi entendendo, né, como começa com a hipnose, né? E depois ele rompe com a hipnose, justamente com uma paciente que diz a ele para ele parar de falar. Deixa ela falar. Né? Quer dizer, que é na fala do paciente que está ali a resposta, né? E num artigo sobre a transferência também é dito exatamente isso, que o paciente vai trazer presente, porque, né, quer transformar um tratamento num bate-papo, numa conversa de amigos, vai pagar, como a Paula falou, você está ali pagando, né? Quer dizer, e isso também é para quê? É para fugir do problema, da raiz do problema, né? Uma forma de você se tornar
colega do terapeuta, ou fazer convites, ou, né? Quer dizer, aí é uma relação onde você vai ficar prestando atenção em outras coisas. E vai também Ana, desviar seu lembrei, é, sofrimento, né? lembrei assim, quantos É convites uma de chopp eu já relação não recebi, dura, né? né? Hã? Quando- Quantos convites para tomar chopp eu já não recebi, né? Pois é, E aí, se eu aceito, o que que eu faço? Eu deixo, eu ganho um amigo, com certeza, porque tem muita gente legal, que é uma pena que eu não posso me relacionar, mas eu deixo a pessoa sem um tratamento. E eu tô falando para não, ela assim, ó, não existe tratamento. exatamente. Como é também atender filhos de amigos, né? Ou então um amigo mais afastado, você vai botar em causa ali ou amizade, ou E tratamento. isso Porque joga você também a pode perder um gente. amigo, né? Eu arrisquei uma ocasião atendendo lá atrás um filho de amigos meus de adolescência, um casal, que levou. Na ocasião, eu apostei. Não acabou a amizade, não, tá? Mas a gente se afastou, eles não tiraram o menino pôde fazer esse tratamento. Aí, anos depois, nós nos reencontramos, estamos assim, o menino está bem, enfim. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar ali, né? Quer dizer, ou a gente E, vai ficar com amizade, que amizade pode, você não vai ficar cheia de dedos, né? Para se é, colocar, né? Então, ainda mais atendendo filho de amigos, é complicado. que me leva muito, Ana, quando a gente faz essas opções, assim, eu não posso ter esse amigo, me leva muito assim para o lado da solidão, porque a gente acaba ficando realmente muito restrita, porque o que é falado ali só pode ser falado numa supervisão e olhe lá, né, com muito cuidado, e o nosso trabalho acaba sendo muito solitário. Então, às vezes, é muito importante esse encontro que a gente faz aqui, nossas relações pessoais, Ah, a supervisão, a nossa análise, porque a gente acaba numa solidão intensa. Eu estou perdendo sempre, apesar do meu trabalho ser isso, né? Eu estou ali para fornecer um serviço. Então, eu não estou ali para fazer amiguinho, né? Então, muito nesse bem sentido, a gente acaba colocado. perdendo. Né? É muito bem colocado. Não dá para ficar só na nossa profissão. Tem que ter grupos, trocas, supervisão, cursos, trocas com, né, com colegas e tal, porque não é do consultório que você vai retirar isso. Né? Ali é uma outra Eu, coisa. Você não vai. Agora, a você Luciana fala, falou de um ponto, assim, voltando um pouquinho para o sintoma e para essas primeiras entrevistas, a Luciana abordou um ponto muito importante no caso da anorexia, que foi um exemplo que ela deu, né, do cuidado que a gente tem que tomar, porque eles vêm de um ambiente muito invasivo. O sintoma é justo para colocar o outro lá longe. Então, né, como que esse terapeuta vai receber? O cuidado, né, com uma palavra que você diga, né, quer dizer, porque é um momento ali prévio, né, de fala, onde você vai recolher ali, né, você não conhece a pessoa, né, você não conhece o funcionamento dela, você não sabe qual é a estrutura que ela tá submetida. Então, uma palavra, às vezes mal colocada, o sujeito vai embora, né? Ou então causa um sofrimento muito grande, né? Que para outro talvez fosse rir, né? Ah, achei engraçado, né? Para o outro causou dor, né? Quer dizer, então é um momento de desconhecimento. E se a gente se coloca no lugar de saber, eu sei de você, faça isso, faça aquilo, gente, para um anorético, imagina. É. Ou então para um sujeito mais paranoico, que já chega cheio de certezas, você virou perseguidor ali. Né? Quer dizer, eu acho esse momento, primeiro, muito delicado, muito assim importante, né? Para alguma coisa se dar. Enquanto a anoréxica ela vem cheia de espinhos e muito distanciamento, muitas farpas, né, Uhum. direcionadas ao terapeuta, né, Ana? O obeso compulsivo, ele quer que o terapeuta quer desviar o nosso olhar. O tempo todo, por exemplo, o sujeito obeso, ele quer me fazer rir. O tempo todo ele quer mascarar o problema. E é importante você não entrar nesse jogo, porque ele está convencido de que ele não vai sair dali enquanto você não ri.
dele, com ele, para ele, sabe? Então não entre nesse jogo, é doído, vamos voltar, vamos lá, sabe? É Você muito. está Você tá me lembrando uma paciente atriz que eu tenho e a cena é marcada o tempo inteiro. E eu viro e mexo, eu coloco ela assim: olha, você não tá aqui para entretenimento. Você que tá pagando, não sou eu. Né? É assim, vamos voltar para onde a gente estava. Então, são muito sedutores também. É tanto o obeso quanto as pessoas que trabalham com essa forma do corpo. É uma sedução, porque acaba sendo divertido, acaba sendo legal. E você pode ficar ali recebendo e assistindo um show. Mas esse não é nosso trabalho, né? Então a gente tem que abrir mão do show de vez em quando, porque é importante para poder escutar. E aí a Ana tinha, só emendando assim, a Ana tinha falado um negócio que você está pagando. Ah, e assim, não é só na questão financeira. Tem gente lá no hospital psiquiátrico que você não pagava, né? O paciente não paga lá. Você recebe aquele pagamento na forma de horário, pontualidade, de investimento emocional. E, gente, cada pessoa que você atende ali, tem gente que está passando ali porque a justiça mandou, que não tá comprometido, mas tem gente que está ali e tem assim, uma capacidade de abertura, de entendimento, que assim, dá vontade até de chorar de tão bonito que é. Pessoas simples, como assim, a total ignorância de forma de estudo, né? Esqueci o nome da palavra. Então, assim, mas uma capacidade de compreensão de como funciona que é lindo, é bonito de ver. Por isso o pagamento vem de várias formas. É muito É, legal. eu fiz um trabalho muitos anos, durante uns 5 anos, né, um trabalho social paralelo. Era um dia que eu me dedicava a atender. Então, o valor dessa instituição era um valor simbólico, né? E era impressionante como eles trabalhavam. Era impressionante. A Françoise Doutor tem um trabalho muito interessante na França, quando ela iniciou, que ela criou uma instituição onde ela atendia crianças. Algum pagamento tem que ser feito, né? Quer dizer, algum pagamento tem que ser. Algumas crianças levavam assim pedrinhas, levavam um biscoitinho, levavam, quer dizer, era alguma coisa que ela tinha que efetivar, que aquilo era um trabalho, né? Que fosse simbólico, mas que existisse um pagamento. Aquele profissional está ali, ele vai receber alguma coisa. Né? Não, ele vai entender que são as palavras, como a Paula estava falando. É a palavra, é o horário, é aquele comprometimento e um pagamento simbólico. Eu vejo muito isso, Ana. O engajamento dos meus pacientes que são com valores sociais, porque é uma prerrogativa minha, eu abro 2 horários por dia na minha agenda para metade do valor, mais ou menos, né? Um valor social simbólico. E como essas pessoas são muito engajadas, muito, muito, muito bom o trabalho, muito rico o trabalho com elas, são pessoas muito humildes, né? Intelectualmente humildes, financeiramente, mas que entenderam o processo e sabem por que está aqui. Pois Porque é. precisa, né? Super, super legal isso que você falou, Lu, porque olha só, até por conta de quanto mais a gente atende, mais a gente melhora, né? Então, ou seja, cada trabalho, não importa o valor, a gente está aprendendo. Então, isso é lucro para a gente. Nesse sentido, a importância do contorno, né? Porque se deixar, a gente enche a clínica de gente que não pode pagar. E aí, como é que fica? Né? E o reconhecimento financeiro também. Então, isso eu aprendi lá atrás também com uma psicoterapeuta minha, lá dos primórdios, onde ela fazia um contorno. Olha, eu atendo 5 horários na semana para quem? Ou paciente meu que perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, ou gente que está na fila de espera ali para uma clínica social. E aí eu assimilei isso e é o que eu faço até hoje. Eu acho assim que é maravilhoso, porque eu continuo atendendo, eu estou aprendendo e eu tenho uma delimitação financeira do consultório. Então isso me ajuda pra caramba. Uma coisa que vocês estão falando da questão do valor, uma coisa é o valor, outra coisa é o preço, né? A questão do valor envolve o valor de cada um. Né? Quer dizer, então, como é que você vai dar um preço igual para todos? Porque, às vezes, o que é muito caro para um não é para o outro. Né? Tem uma linha de trabalho que o tratamento tem que ser caro. Mas não sou eu que estou dizendo qual é o caro.
caro para aquela pessoa. De repente, R$5, né, como uma paciente que eu atendia, naquela ocasião era para ela juntava aquele dinheiro. Quer dizer, é importante também recuperar o valor pessoal, né? Quer dizer, na medida em que você paga, em que você dá algo que é caro para você está transformando o seu trabalho em valor, né? Quer dizer, porque a questão do valor, ele envolve muita coisa, né? Acho perfeito, maravilhoso. Eu tenho uma coisa que a gente também estava falando lá atrás, que eu vou voltar e que eu acho que a Ana também pode dar uma consistência para isso, que eu acho super importante. É a transferência do amor, né? Aquela coisa da gente receber. Que tanto a gente num trabalho de análise, quanto um paciente com a gente, existe o amor, senão não se dá o trabalho, né? Pode ser amor-ódio, pode ser ódio no momento, mas assim, o amor é instalado. E a importância disso. Agora, tecnicamente falando, eu não sei se eu vou lembrar certo, a Ana que me ajuda, assim, que Freud ele trabalha com a transferência, tá? Então, na medida que existe a transferência, você usa isso de volta. E Lacan trabalha a transferência. Agora eu não sei, agora a Ana que vai me ajudar, porque eu não tô lembrada disso. Mas acho que tem uma diferença de um com o outro. Não, eu acho assim, que no início do trabalho, né, o que está é a transferência, né? A transferência para Freud tanto é um motor da análise quanto resistência. Quando você começa assim, hoje não tem nada para falar, aí começa a reparar gostei daquele quadro, não gostei dessa cortina que você botou aqui não. Né? Quer dizer, você já está falando de outra coisa, você quer saber da vida do analista, você quer fazer tudo menos falar de si, né? Então, a transferência amorosa é um problema, porque ela é necessária para iniciar qualquer trabalho, mas ela também pode ser um impedimento. Né? Quer dizer, um momento de resistência, vamos colocar assim, né? Tanto do paciente quanto do analista, né? Porque existe a contra-transferência também, né? Alguma coisa... Aí entra a nossa análise pessoal. Se a gente não tem isso, não tem essa experiência, não sabe lidar com isso, a gente vai fazer merda na clínica. Então, isso é um fato, né? É isso aí, é o tripé, né? A análise pessoal, os nossos estudos que estão aí apoiando e a supervisão, né? E essa troca maravilhosa que a gente faz, né? De experiências é também muito interessante. Tá bom, gente? Vocês querem mais? Fechou. Yeah! Uhul! E bomba foto, Luciana! Acabou! Vamos printar a primeira foto pra gente postar. Todo mundo faz uma cara bem bonitinha.